Bom, hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico bastante conhecido. Ele se chama Sansão, não é? E o título da mensagem é Como me meti nessa encrenca. Todos conhecem a história de Sansão, não é? Que foi um dos juízes de Israel. E Sansão se envolveu com Dalila, que enganou e acabou cego. E no final da vida, ele destruiu o templo do deus Dagon, mas foi onde Deus manifestou a força dele. Eu vou ler aqui, não é? E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. Imaginem a força desse homem. Ele pegou as portas com as ombreiras da porta. Não foi só a porta, não. Ele pegou aquilo que sustenta a porta, levantou e arrancou. E juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros. E levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale do Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. E sucedeu que, importunando, nós pulamos do 6 para o 16, para não ficar cansativa a leitura. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, e molestando a sua alma, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Essa é a história de Sansão que muitas pessoas conhecem, mas hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Sansão. Sansão foi um juiz de Israel por 20 anos, era para ser por 40. Mas como ele não obedeceu a Deus, como ele era uma pessoa com muitos problemas, ele só foi juiz por 20 anos. Ele tinha tudo a seu dispor, mas por estar sempre se prejudicando, pode-se dizer que seu pior inimigo era ele mesmo. Sansão possuía uma força sobrenatural dada por Deus. A Bíblia diz que ele tinha boa aparência e Deus trabalhava a seu favor. Mesmo assim, ele estragou tudo. Ele desperdiçou a sua vida e atraiu para si todo tipo de problema. Sansão exemplifica os 3 problemas mais comuns que nós causamos a nós próprios. São problemas que ainda hoje enredam as pessoas, pois a natureza humana é universal e todos nós tendemos a cair nas mesmas armadilhas. Sansão arruinou sua vida porque ele fez 3
Se pudermos identificar essas 3 armadilhas, nós poderemos resolver as dificuldades que estamos enfrentando agora e também evitaremos problemas para o futuro. A história completa da vida de Sansão, quem quiser ler, encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 3, nos capítulos 13 a 16. Mas nós vamos analisar apenas os princípios-chave de sua vida, ou seja, as coisas que complicaram a vida de Sansão e que nós podemos evitar. Em primeiro lugar, nós procuraremos problemas se nos recusarmos a aprender com os nossos erros. Sansão tinha 2 grandes fraquezas em sua vida e ele nunca aprendeu a controlar nenhuma delas. Elas o afligiam por toda a sua vida e terminaram por levá-lo à ruína. A sua primeira fraqueza era um temperamento ruim. Ele ficava irado com muita frequência. As explosões eram comuns. Uma das principais motivações de seus atos era a vingança. Sansão, além de se irar muito facilmente e quebrar tudo, fazer o que não podia fazer, ele matou 30 homens para conseguir as suas roupas, porque ele estava ardendo de raiva. E essa é uma cena pintada sobre isso. Ele desceu a Ascalon e matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que o tinham explicado um enigma. Ele queria saber a solução de um enigma. Sansão depois incendiou um campo apenas para se vingar. Veja o que Sansão disse a um grupo de homens dos quais ele não gostava. Já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Sansão era um homem vingativo. E depois ele matou outros 1000 homens usando uma queixada. Umas versões dizem que é de burro, outras de jumenta. Ele pegou uma queixada de um animal e matou 1000 homens apenas com uma queixada para ver a força que esse homem tinha. Toda a vida de Sansão parecia ser movida pela ira e ele nunca controlou totalmente esse problema. Ele se recusou a aprender com seus erros e por isso cometia-os repetidamente. A outra fraqueza de Sansão eram os seus incontroláveis desejos da sua carne. Ele era fisicamente forte, mas moralmente fraco. De igual modo, ele nunca controlou esse problema e foi isso que o arruinou, porque ele se entregou à mulher errada. A mulher seduziu, então ele entregou para a mulher um segredo que ele tinha com Deus. Ele entregou para aquela mulher algo que deveria ficar entre ele e Deus. Era um segredo. A força de Sansão, o que quer dizer a pessoa ser nazireu? Nazireu é porque ele fez um voto com Deus. Muitas vezes nós fazemos votos com Deus e jejuamos. Olha, eu vou jejuar hoje de 8 a meio-dia pelo propósito X. Eu vou orar todas as noites pelo propósito Y. Ultimamente eu tenho orado todas as noites porque a minha irmã caiu, rompeu o menisco, segundo o médico, né? Segundo ela me disse, e ela iria operar agora em agosto. E eu não podia sair daqui em agosto. Meu pai está ali hoje, né? Eu estou muito feliz hoje porque meu pai está aqui. Nós vamos fazer um almoço do Dia dos Pais. E graças a Deus, porque ele está aqui, ele também está acompanhando de perto. É ele que me dá muita mais notícia da minha irmã. E ela não vai mais precisar operar. Graças a Deus, né? A última vez que nós falamos com ela, ela não vai mais precisar operar. E eu estou realmente pedindo a Deus, porque não é hora de sair. Se ela operar, eu quero estar lá perto dela, mas não é hora de eu sair daqui. Aliás, voltando ao texto, de igual modo, ele nunca controlou esse problema. E foi isso que o arruinou. A vida de Sansão foi um ciclo de fracassos por causa das suas fraquezas. Se você fizer um voto com Deus, você não pode sair dizendo para todo mundo. Os fariseus antigamente, quando eles estavam em jejum, todo mundo sabia. Eles saíam às ruas descabelados, com aquele bafo horroroso, né? Descabelado, e assim se fazendo de santo. E Jesus disse para os discípulos: olha, quando vocês jejuarem, vocês não vão fazer como esses caras, não. Vocês lavem o rosto de vocês e façam como se vocês não estivessem jejuando. Não precisa todo mundo saber. O que foi que Sansão fez? Sansão tinha um voto com Deus. Ele não cortava o cabelo. Ele não tomava nada que viesse do fruto
fruto chamado uva. A Bíblia diz que ele não consumia nada que fosse oriundo do fruto da vide. Então, dessa maneira, ele não tomava vinho, ele não cortava o cabelo, e Paulo também era nazireu, o apóstolo Paulo também era. Então, ele tinha um voto com Deus. Não era para ele ficar brincando com fogo e entregar o que ele tinha feito com Deus nas mãos de uma mulher. Ele nunca aprendia e continuava cometendo os mesmos erros. Para ele, isso era uma espécie de jogo. Ele devia pensar assim: quão perto do fogo eu posso chegar sem me queimar? Quão próximo daquele penhasco eu posso chegar sem cair? Porque todos os dias, como nós vimos no texto, a Dalila chegava para ele e dizia: escuta, Sansão, qual é o segredo da sua força? E ele mentia. Ele dizia: quem me pegar com a corda X, o cipó Y, aí eu perco minha força. Só que ele estava brincando com fogo. Ela insistiu tanto que ele acabou cedendo. Sansão ignorava deliberadamente os princípios de Deus, em especial na área dos seus desejos da carne. Sansão brincou dessa forma com Dalila. Ela perguntava qual era a fonte de sua força e Sansão a enganava. Mas cada resposta que ele dava fazia com que ela chegasse cada vez mais perto da verdade. Enquanto brincava com ela, ele estava brincando com a tentação e, por fim, acabou se queimando. Todos nós temos a tendência de agir assim quando dizemos: é só desta vez. Uma vez só não tem problema. Vou me preocupar só dessa vez. Vou fazer só dessa vez. Vou tentar isso só aqui ou aquilo só dessa vez. Nenhum de nós planeja fracassar. Isso nos acontece gradualmente. A gente sai da presença de Deus gradualmente. A gente faz as coisas erradas gradualmente. É um processo que acontece passo a passo, do mesmo modo como vamos enfraquecendo aos poucos. A nossa vida não desmorona em um dia. A vida de Sansão não desmoronou naquele dia. Sansão começou a se afastar de Deus cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Aí ela dizia: como é que é mesmo que eu faço para acabar sua força? Aí ele dizia uma coisa, e ele se afastava mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. O problema cresce durante o tempo em que nos recusamos a aprender com os nossos erros. Talvez você esteja dizendo: mas esta é uma área da minha vida sobre a qual não tenho controle. Eu sou sempre derrotado. É uma área de fracasso crônico e eu não sei como obter vitória nesse aspecto. Eu sou assim mesmo. A boa notícia é que Deus diz: eu lhe darei poder para sair desse círculo de fracassos. Porque só o poder de Deus para nos tirar de um círculo de fracassos. Quando finalmente Sansão fez isso, ele quebrou o ciclo de fracassos e ele teve vitória. O segundo princípio que nós aprendemos com a vida de Sansão é o de que estamos procurando problemas se escolhemos os amigos errados. Alguém sabiamente disse: se você quer voar como as águias, não pode correr como os perus ou as galinhas. Você acabará ficando igual às pessoas com as quais você escolhe passar a maior parte do seu tempo. Por isso, é tão importante escolher sabiamente os amigos. Deve ter alguns erros, porque eu acabei isso, eram 11h15 da noite. Meu pai é testemunha. Eu estava lá, revendo, colocando foto, acrescentando coisa. Sansão foi derrotado por suas más escolhas, más companhias. Ele não mantinha relacionamentos saudáveis, embora Deus o tivesse escolhido para uma tarefa especial. Até mesmo o nascimento de Sansão foi um milagre. Antes de ser concebido, sua mãe não podia ter filhos. Deus disse a ela que teria um filho especial que libertaria Israel dos filisteus. Por isso, Sansão era especial desde o seu nascimento. Mas as amizades erradas o desencaminharam. No livro de Juízes, capítulo 13, está escrito assim, havia um homem da terra de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Aqui vemos a intervenção direta de Deus na vida de um casal e do povo judeu.
Manoá, esse pai que hoje indiretamente nós também estamos homenageando, orou ao Senhor, buscou intimidade com Deus e ele obteve resposta à sua oração. Manoá também solicitou ao anjo do Senhor que o orientasse, assim como a sua esposa, quanto ao cuidado que ele deveria ter com o menino Sansão. Deus tem um propósito especial para cada um de nós, mas se nós procuramos os amigos errados, acabaremos em apuros. Seus amigos impedem-nos de viver 100% para Deus. Você é edificado ou não quando está com eles? Você precisa agir de maneira diferente daquilo que você gostaria de fazer? Essas perguntas são desafiadoras. Quando eu era adolescente, que eu comecei a frequentar uma igreja, eu tinha alguns amigos. E logo em seguida, na fase adulta, alguns desses amigos, eu puxei o meu pai, né? A gente não gosta de bebida alcoólica de jeito nenhum. E as pessoas no círculo de amigos sempre diziam: toma um pouquinho, experimenta, bebe um pouquinho, faz isso um pouquinho. Então a gente precisa, você tem que saber se os seus amigos edificam a sua vida, se você precisa esconder aquilo que você é, ou se você precisa fazer aquilo que você não quer fazer para você continuar sendo amigo deles, né? Então é muito importante, muitas vezes na adolescência, depois que da idade adulta não, mas na adolescência, muitas vezes aonde eu estava eu não dizia que era evangélica, que é para eles não me obrigarem a fazer alguma coisa que eu não queria. Porque na adolescência e até no início da idade adulta, as pessoas fazem isso conosco. O livro de Provérbios adverte-nos muitas vezes sobre as más companhias. A exposição constante a atitudes e valores errados terminará cobrando seu preço em nossas vidas, e é mais fácil levar alguém para o buraco do que tirá-lo de lá. Por isso que muitas vezes dizem: eu vou para o carnaval evangelizar, né? Aí quando você vê, a pessoa está lá se acabando, tomando todas, dançando todas, porque é muito mais fácil, gente. Ninguém se engane, é muito mais fácil você ouvir o ritmo da música, e ali a Bíblia diz que o cosmos, ele nos enreda. Ele nos leva mesmo, não adianta dizer: não, eu sou crente, eu não vou, isso não existe, né? Então é muito mais fácil você ter essa consciência. A exposição constante a atitudes e valores errados vai cobrar um preço. O outro princípio que vemos na vida de Sansão esse é o mais importante ponto, porque devemos vê-lo em toda a nossa vida. Nós procuraremos problemas se nos recusamos a levar Deus a sério. Sansão era descuidado com a sua vida espiritual. Ele nunca foi realmente sério com Deus, e isso se manifestou de outras formas. Em toda a história de Sansão, Sansão só ora uma vez. Depois que ele está completamente derrotado, ele pede a Deus: Senhor, vão me levar o Sansão para o templo de Dagon para rir da cara dele e do Deus dele. A única hora que Sansão verdadeiramente ora, que nós vemos na Bíblia que Sansão orou a Deus, foi na hora que ele estava cego, derrotado e perto da morte. Foi a única hora que ele se lembrou de orar. Nós procuraremos problemas se nós nos recusarmos a levar Deus a sério. E Sansão era descuidado com a sua vida espiritual. Em primeiro lugar, Sansão estava sempre fazendo aquilo que ele queria. Ele vivia para si. Seu estilo de vida era muito egoísta, deixando que seus desejos pessoais ditassem as suas ações. Sansão vivia pela filosofia que diz: se você se sente bem, faça. O plano de Deus para Sansão era grandioso, e assim é o plano que ele tem para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas falam dos crentes: porque crente não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo, mas isso está completamente errado. O crente pode tudo. Por que eu não vou matar, não vou roubar? Não é porque crente não pode. Isso é mentira. Crente não faz para não desagradar a Deus. Esse é o compromisso. Não é porque é proibido. Tem alguma placa aqui dizendo que é proibido? Não tem. Não tem placa nenhuma. Não é proibido. Você não faz para não desagradar a Deus. Assim Sansão fez. Sansão fez um voto com Deus, de viver para Deus, de agradar a Deus, só que ele começou a se afastar. Não tem nada proibido. O plano de Deus para Sansão era grandioso, e assim é o plano que ele tem para cada um de nós nas nossas vidas. Deus tem um propósito
vida. Nós não fomos colocados na terra por acidente. Mas Sansão era do tipo descuidado. Ele só queria desfrutar as coisas e nunca agia com seriedade. O resultado foi o desperdício de uma vida. Em segundo lugar, Sansão nunca orava a respeito de nada. Ele nunca consultava Deus antes de fazer as coisas, antes de agir, exceto antes de seu ato final. Quando derrubou o templo, ele era impulsivo e impetuoso. Ele não pedia direção de Deus. Simplesmente ele ia em frente e fazia sua própria vontade. Desde dezembro nós estamos marcando uma viagem. Eu não era assim não, né? Grande parte da minha vida eu não era assim. Mas a gente marcou uma viagem para um aniversário de 80 anos da minha tia. E todos os dias eu oro por isso. Todos os dias. De vez em quando meu pai passa para o banheiro, eu estou lá. Todos os dias, por essa ida. Quando a gente tem uma viagem, quando a gente tem alguma coisa para fazer, a gente não pode simplesmente enfiar a roupa e dizer, eu vou, não. É por isso que muitas vezes acontecem tantas coisas que você não vê. E meu pai não sabe não, mas eu estava orando pela passagem que ele me deu. Ele não sabia não falei nada para ele, nada, mas o Senhor, olha a passagem, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Então a gente tem que pedir a direção de Deus para fazer as coisas. Ele não pedia a direção de Deus, ele simplesmente ia em frente e fazia a sua própria vontade. E nós evitaríamos muitos problemas e dores se nós parássemos e pedíssemos direção de Deus antes de nos lançarmos em algo e acabarmos em apuro. Por que é que eu sei que o café vai ser um sucesso? Porque tem 3 anos que se ora por esse café. Por que que eu sei que quando Deus abrir essas portas, Deus já vai começar a abrir? Em breve vocês vão conhecer a pessoa que Deus levantou para ajudar a gente com as faculdades. Por que que eu sei que vai dar certo? Não adianta as pessoas quererem que as coisas dêem certo, que a vida dê certo, se ela não orar, se ela não colocar as coisas diante de Deus. Nós evitaríamos muitos problemas para as nossas vidas se nós tivéssemos consciência disso. Sansão voltou-se para Deus apenas quando não tinha mais saída. É o que se chama de cristianismo de trincheira. A pessoa diz, Senhor, se tu me tirares desse problema, eu prometo que vou viver para ti daqui para frente. Mas Sansão não foi assim. A mãe de Sansão era estéril, então ela pediu um filho a Deus, e quando o filho nasceu, ela disse, esse vai servir a Deus. Ela fez um voto com Deus, Sansão fez um voto com Deus, mas com o tempo ele foi se afastando do voto. Para muitas pessoas, Deus é apenas um detalhe. Deus é apenas uma conveniência. Quando as pessoas ficam realmente difíceis, as coisas ficam realmente difíceis, elas correm para Deus desesperadas. Mas quando tudo está bem, as pessoas ignoram. Fui uma à frente. Sansão nunca levou a vida com Deus realmente a sério. Até o momento em que sua vida estava chegando ao fim e tudo estava destruído. Os inimigos estrangeiros o capturaram, furaram seus olhos e o colocaram no moinho para realizar um trabalho geralmente realizado por animais. Imaginem um homem que é juiz de Israel. Meu pai tem um amigo que é juiz e ele sempre diz que o juiz, ele é todo... A gente brinca no meio jurídico, diz que o juiz faz concurso para juiz e passa por um concurso para Deus, né? Porque ele se sente um semideus. Todo juiz é assim, geralmente ele se sente o cara. Agora você imagina um cara, juiz de Israel, ele devia ser o cara lá em Israel e nessa situação. Deus não criou esse homem para ele ficar nessa situação. Então, eles colocaram o Sansão para realizar um trabalho que era feito por aqui, é uma figura também. Observe o que aconteceu depois que tudo estava arruinado. Sansão finalmente orou. Tem gente que é assim, quando está tudo arrasado, quando não dá, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, Senhor? Aí começa a orar de verdade. Eu imagino como teria sido a história de Sansão se ele tivesse orado desde o princípio. Porque ele esperou até que tudo desabasse para se voltar para Deus. Por quê?
O resultado de sua vida de oração, falta de oração e de colocar Deus à frente da sua vida foi que ele desperdiçou completamente o seu potencial. É por isso que eu digo mesmo, tem gente que ora melhor que eu, prega melhor que eu, canta, faz tudo melhor que eu, cantar então 1000 vezes. Todo mundo faz tudo melhor que eu, mas acontece que eu me coloco à disposição. Isso é muito diferente. É muito diferente mesmo. Se você se colocar, Deus vai usar aquilo que você coloca à disposição dele. Ele estava desacreditado e perdera a sua liberdade. Tornara-se escravo do povo ao qual fora enviado para ser o conquistador. Sansão, de fato, colheu o que ele plantou. O que o homem semear, isso ele colherá, diz a palavra de Deus. Esta já seria uma história terrivelmente trágica se ela terminasse aqui. Mas isso não é tudo. Os filisteus cortaram o cabelo de Sansão, que era um sinal da aliança que ele fizera com Deus. O cabelo de Sansão era apenas um símbolo exterior. Não era a fonte de sua força, mas um símbolo da sua força. Ao cortarem seu cabelo, eles estavam na verdade dizendo: Sansão, nós estamos cortando no exterior o que já foi cortado há muito tempo em seu coração. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa vem para a igreja, assiste os cultos, mas aos pouquinhos ela está se afastando de Deus. Você não levou a sério o compromisso com o Senhor, mas Deus não tinha acabado com Sansão. Perceba aqui no Juízes 16:22, que a Bíblia diz que o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer de novo. O processo de renovação tinha começado e eles nem perceberam. As pessoas nem perceberam, eles nem se sentiram ameaçados, porque se eles fossem espertos, cada vez que nascesse, eles iam lá com a tesourinha, ó. Mas eles achavam que Deus tinha esquecido de Sansão. Eles achavam que Deus nunca mais ia ajudar Sansão. E é assim que as pessoas pensam. Mas Deus não é assim. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Deus usa pessoas falhas como nós, e Ele está sempre pronto a começar tudo de novo, assim como Ele fez com Sansão. O cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer de novo. Se eles fossem espertos, os inimigos dele, eles ficariam ali olhando: ih, olha lá, mau sinal. O cabelo do homem está crescendo de novo. Daqui a pouco, olha a força do homem voltando. Mas é assim mesmo. Eles não perceberam. É como se Deus lhes tivesse cegado o entendimento, para eles não perceberem que o cabelo de Sansão voltou a crescer. A força de Sansão, como ele orou, Deus estava fazendo voltar. Sansão arrependeu-se e começou a orar. Quando pediu a Deus forças, Deus honrou o seu desejo. Deus devolveu-lhe a força e Sansão terminou a sua vida com um ato de heroísmo inspirador. Esse é o templo de Dagon, é uma pintura muito antiga sobre Sansão e ele destruindo o templo de Dagon.